Olá, pessoal! Vim refletir com vocês um pouquinho a respeito de observação. Ouvimos tanto a respeito. Falamos, lemos, estudamos sobre observar, a necessidade, a seriedade, né, da observação na educação infantil. Mas o que é de fato observar? O que sabemos sobre observação na prática? Como observamos? É preciso separar um determinado momento do dia para essa observação? O que é de fato observação? O que significa observar? Né? Observar é ver, olhar. Observar é conhecer, é admirar, é contemplar. Esse contemplar me remete muito à natureza. Pensem comigo, façam esse exercício. Por que eu decido contemplar um pôr do sol? E além de contemplar, eu ainda tenho outras atitudes, como fotografar, filmar, admirar, né? Então eu contemplo um pôr do sol, eu contemplo uma cachoeira, eu contemplo a praia, eu contemplo o nascer do sol, a lua, a chuva. E na educação infantil, como se dá esse processo? Como nós contemplamos as descobertas das crianças? Como contemplamos os olhares, o barulhar? Como contemplamos, como admiramos, como acompanhamos a relação de pares, as relações que eles fazem com os materiais, com os espaços, com os ambientes. Então, a Rieira vai falar que observar é a capacidade de prestar atenção. Vejam só que interessante. Além disso, ela vai dizer a capacidade de prestar atenção e desenvolver atitudes conscientes. De quem? Do observador. Então, não basta observar e guardar a observação. Essa observação tem que ter sentido, significado, tem que gerar em mim atitudes conscientes, ações conscientes. Então, eu observo, eu conheço, eu admiro, eu contemplo, eu acompanho para acolher. Eu observo para oferecer o colo. Eu observo para corresponder a uma brincadeira simbólica de um bolo que eu recebo feito de areia. Para que eu possa desenvolver atitudes conscientes com essa criança. Para que eu possa ofertar o alimento com consciência. Para que eu possa me dirigir àquele corpo que vai ter a sua fralda trocada com consciência. Então, observar é ação também, né? Mas eu preciso escolher ser um observador. Talvez eu não seja o observador dessa natureza. Então, quais são as minhas atitudes antes de ser professora? Quais são as minhas atitudes de observação, de contemplação da vida? Contemplar é estar, é decidir estar ali, ativo, né? Olhando, escutando, para além do sentido auditivo, para além do sentido visual. Observar é considerar, é admirar. Então, o que eu venho compartilhar com vocês é essa concepção inicialmente. Antes de grandes registros, antes de grandes documentações, é preciso conceituar algumas coisas que utilizamos normalmente no nosso dia a dia, nos nossos estudos. Observar e observar com consciência. São atitudes que podem ser desenvolvidas a partir da minha escolha. Eu posso escolher ser observador. Então, gostaria de deixar para vocês algo que escrevi a respeito de observação, que diz o seguinte: observo as crianças, seus gestos, movimentos, descobertas e olhares curiosos. Contemplo o pôr do sol, o movimento dos mares e a delicadeza dos pássaros. Para mim,
parece que tudo carrega a mesma essência poética. Que possamos desenvolver cada vez mais essa capacidade de prestar atenção, para que assim nossas atitudes sejam cada vez mais conscientes, com as crianças, com as famílias, com a comunidade, com os colegas, com a escola, com a nossa docência na educação infantil. Obrigada, um abraço.